E agora, Roberto Rabelo, com a palestra de hoje intitulada O Anelo de Viver. Eram os escuros dias da Segunda Guerra Mundial. Numa das frentes da luta, um batalhão de fuzileiros navais batia em retirada, acossado por poderoso inimigo. Exaustos e tiritantes, sob um frio de 23 graus abaixo de zero, os soldados numa parada comiam alimentos de lata. Um correspondente de jornal aproxima-se de um deles. A roupa do soldado, a barba crescida e enlameada, estão duras qual tábua. Se eu fosse Deus, diz-lhe o correspondente, e te pudesse dar o que quisesses, que me havias de pedir como teu maior desejo? Que me desses o amanhã, responde o soldado após refletir um instante. A imprensa em geral, o rádio e a televisão repetem a pergunta: que nos trará o amanhã? Que será dos negócios? Que será da situação mundial? Haverá paz ou guerra? Prosperidade ou depressão? Vida ou morte? Todos estamos interessados no futuro e com razão fazemos toda a sorte de indagação quanto a ele. Gostaria de viver só mais 10 anos para ver o que acontecerá, disse há pouco uma senhora de 100 anos. Quem não gostaria, do modo como as coisas marcham? Os cientistas tocaram os mistérios do universo apenas com as pontas dos dedos e assombramo-nos pelo que o amanhã promete. Que acontecerá neste ano, no ano que vem, no ano seguinte? Quem o sabe? Não sabemos os detalhes do futuro, mas sabemos que ele trará grandes coisas. E assim a velhinha centenária desejou ver o amanhã. Não obstante, há muitas pessoas que, por terem tido de suportar rudes golpes, sentem já ter tido bastante da vida. Muitos sofrem tanto que a vida lhes é um fardo. Mas fosse esse fardo aligeirado, e também eles diriam: dá-me o amanhã. A vida traz consigo o desejo de viver. A Escritura diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Deus, nosso Criador, é eterno e fez com que desejássemos vida imortal. No passado, Deus de quando em quando revelou o futuro por meio de seus profetas, como lemos em Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O que está para vir é conhecido de Deus e a revelação que Ele faz do futuro pelos seus santos profetas dá-nos orientação e esperança. A história futura deveras tem sido revelada por meio dos profetas. Por exemplo, a grande profecia do capítulo 2 de Daniel, na qual achamos um esboço da história a partir do 6º século a.C., nela é apresentada de modo claro a sucessão de grandes impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e então a divisão de Roma nas nações da Europa Ocidental. Isso nos traz ao tempo atual. E então no versículo 44 do referido capítulo, a profecia remove a cortina do tempo e abre vista ao futuro. Lemos: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. O seguinte grande acontecimento da história é a vinda do reino de Deus, reino universal. Em vista dessa profecia, podemos dizer como aquele soldado: dá-me o amanhã. Mas que diremos do imediato futuro, dos próximos meses e anos? Sabemos que virão coisas inesperadas, pois Deus não nos revelou os detalhes do que o futuro reserva. Algumas dessas coisas serão agradáveis, outras não. Sem dúvida alguma haverá inesperadas dificuldades entre as nações da nossa própria nação e na nossa própria esfera individual. Mas se somos sábios, aprenderemos a esperar o inesperado e procuraremos ser fortes para o poder enfrentar. Sobrevir-nos-ão coisas que nos hão de parecer incompreensíveis. Por que me aconteceu isto? É a pergunta que muitas vezes se ouve. E se não temos fé em Deus, no cuidado de Deus, sentir-nos-emos perplexos, infelizes. Ao encarar os dias futuros, Deus nos guiará pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmo 23, versículo 3. E um dia seremos capazes de dizer com fé: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Haverá boas coisas para nós no futuro, porque a bondade de Deus é grande. Seremos favorecidos com elas em todo o tempo.
Ao enfrentarmos o futuro, devemos lembrar que a nossa vida é frágil. Poderemos viver longos dias e poderemos viver muito pouco. Às vezes ouvimos pessoas dizerem, bem, este ano farei isto e aquilo, e então esboçam planos para o ano inteiro, para 2 anos e talvez mais. É bom fazer planos. Se não os fazemos, realizamos pouco. Mas quando planejamos para o dia seguinte, para a semana seguinte, para o mês ou anos seguintes, deveríamos sempre condicionar nossos planos à vontade de Deus. No dizer da Escritura, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. São Tiago 4, versículo 15. Quanto aos detalhes do que nos há de sobrevir, podemos estar certos da incerteza. Lembrai que o sábio disse, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Provérbios 27, versículo 1. Muito menos deveríamos nos gloriar de uma semana, de um mês ou de um ano. Apercebemos-nos da incerteza dos planos humanos quando lemos a história do rico louco que se gloriava de ter em depósito para muitos anos. São Lucas 12, versículo 19. Naquela mesma noite foi-lhe requerida a alma. Devemos lembrar que Deus domina, em humildade deixar-nos guiar por Ele. Alexandre o Grande foi acometido de doença mortal quando tinha pouco mais de 30 anos e era senhor do mundo. Ário, o grande teólogo, foi levado na própria noite que precedeu sua reconciliação com a igreja. Abraham Lincoln foi abatido pela bala de um assassino no momento do triunfo, quando seu país mais precisava dele. Quando Napoleão Bonaparte gabou-se do seu poderio militar e ameaçou destruir outros impérios, alguém disse a seu respeito, o homem põe e Deus dispõe. Não devemos presumir do futuro. A nossa confiança própria deveria ser confiança em Deus. Com a direção de Deus, com a sua presença na vida, podemos avançar confiantemente. Então a nossa vereda não será uma solitária estrada, pois está escrito, não temas, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, versículo 10. Um trem lotado de gente que demandava o lar para os festejos natalinos avançava pelas trevas da noite. Súbito e sem aviso prévio, um lago situado no alto de um monte rompe sua rochosa prisão. As águas se precipitam em costa abaixo, solapando uma ponte da linha férrea. O trem entra célere na ponte que, cedendo, fala precipitar-se às turbulentas águas com a preciosa carga humana. Muitos daqueles alegres viajantes foram varridos da existência sem jamais serem vistos. Inesperadamente, prematuramente. Terrível, deveras terrível. Do nosso ponto de vista, não podemos compreender tal coisa, mas a vida é incerta. Não sabemos o que um dia poderá trazer. Por isso deveríamos fazer de cada dia o melhor da vida. O tempo é um dom de Deus. Que uso fazemos dele? Certo homem escreveu na sua autobiografia, vivo cada dia como se esse dia fosse o meu último. Não diz o apóstolo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações? Por que não ouvir a voz de Deus que te fala pelo seu livro, pelo seu espírito atuando sobre a consciência? O dia de ontem está nas mãos de Deus, não o podes fazer voltar. Também o amanhã está nas mãos de Deus. Mas hoje tu vives, hoje é a tua oportunidade. Lembra, o apóstolo diz, eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, versículo 2. Este é o teu dia e o meu. Façamos dele o melhor. Quanto ao futuro, não importa que novas invenções tenhamos. Não importa se haverá guerra ou paz, se nos aguardam tristezas ou alegrias, se perderemos dinheiro ou a saúde, ou algum ente querido. De uma coisa podemos estar certos e com ela podemos contar sempre. Cristo estará conosco. A sua promessa é, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. São Mateus 28, versículo 20. Com Cristo podemos ser sempre abençoados e podemos ser sempre uma bênção. Sim, e um dia, no não distante futuro, ser-nos-á dado ver aquele a quem sem termos visto amamos e estar com ele no amanhã de Deus. A promessa é, vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também.